Pessoal, tudo bem com vocês? Essa atividade, como eu tinha passado ontem, dia 15, hoje é 16, estendi o prazo para vocês até dia 19 para entregar. Mas é uma atividade tranquila, vocês conseguem fazer antes disso, né? Aqui dá a ideia, por exemplo, peguem digamos essa placa aqui. Divida ela em 100 partes iguais, certo? Imagine que essa placa representa um número inteiro. Digamos que essa placa represente 1, tá ok? Que ela toda aqui tenha valor 1. A representação do número decimal, que vai aparecer aqui no caso, é uma parte de um total de 100 partes que eu dividi. E se eu pintar, por exemplo, dividir em 10 partes, por exemplo, pintar essa tira que está aqui, ela vai representar uma parte de um total de 10 aqui. Então, 1/10 é igual a 10 vezes 1/100, ok? Essa parte aqui é o décimo e aqui é 1/100. Mais 1/10 é 10 vezes 1/100, que vai dar 10 centésimos, ok? Porque cada centésimozinho é uma parte do décimo que está aqui, ó. Tá vendo? Estou dividindo ele em pedacinhos, né? Então, um pedacinho desse aqui representa a 10ª parte de 1/10, que é 1/100, ok? Então, vamos lá. Questão 1. Assinale com X as frações que são decimais. Lembrando que uma fração é dita decimal quando o numerador dessa fração for um múltiplo de 10. E a única que a gente consegue encontrar aqui é a letra C. A letra F também é uma fração decimal. E vamos ver aqui se tem mais alguma. Não, não tem mais nenhuma. Porque aqui, ó, nós temos 10 e um múltiplo de 10 aqui, que é 100, tá bom? Então, temos duas frações decimais. Prosseguindo. Números decimais. Um número é dito decimal, né? Em um número decimal, perdão, os algarismos situados à esquerda da vírgula formam parte inteira e os algarismos que estão na parte decimal é o que estão após a vírgula, né? Que é a parte esquerda, né? No caso. Então, antes da vírgula é chamado de parte inteira, como eu falei em vídeos anteriores. Após a vírgula é parte decimal, ok? Prosseguindo aqui nessa atividade. Questão 1 foi bem rápida, né? Questão 2 diz o seguinte: observe o exemplo e complete as lacunas do item a seguir. Aqui tem um exemplo que é 2 inteiros e 35 centésimos, né? Vocês já sabem ler isso aqui, tá bom? Como é que eu faço a leitura? Vamos lá. Eu vou colocar aqui a vírgula, né? Que representa a nossa divisãozinha aqui das ordens, né? Aqui eu vou ter decimal, centesimal e milésimo, né? Então vamos lá. Décimo, centésimo e milésimo. E aqui, daqui para cá, antes da vírgula, é tudo parte inteira. Então não precisa nem a gente trabalhar muito essa parte inteira, não. Então percebam que quando eu coloco aqui 2 inteiros, né, que é antes da vírgula, 3 décimos e 5 centésimos, eu posso simplesmente ler como 35 centésimos. Se eu acrescentasse, por exemplo, deixa eu só refazer aqui que eu acabei apagando. Pronto, se eu acrescentasse, por exemplo, pessoal, um zero aqui, não alteraria o número, porém a leitura mudaria. Ficaria 2 inteiros e 350 milésimos, porque eu estou na ordem dos milésimos, ok? Então vamos aqui, por exemplo, na quarta questão. Como ele só dá uma casa decimal, então vai ser um décimo, né? No caso, 9 décimos. Então vai ser 4 inteiros e 9 décimos, ok? Simples assim. Assim como vocês fizeram naquela atividade anterior. Vou pular para deixar vocês fazerem o restante. Questão 3. Escreva como se lê cada um dos números. Então, isso aqui vocês já sabem. Fizeram na atividade anterior, então não vai ser tão dificultoso. Eu vou só fazer aqui um pequeno QVL, quadro e valor de lugar, só que para os números decimais, para que vocês possam se basear. Vamos lá. Vírgula. Aqui tudo aqui que está na frente é inteiro, tá? Não vou nem colocar. Vou colocar aqui, peraí, inteiro.
eu colocar aqui inteiro. Tudo que é inteiro coloca antes da vírgula. Aqui é a parte decimal. Vou dividir em décimo, centésimo e milésimo, né? Deixa eu só refazer essa divisão para ficar algo mais homogêneo. Décimo, centésimo, milésimo. Pronto, aqui eu coloco décimo. Vou colocar o centésimo de outra cor. E o milésimo de verde. Pronto. Aqui está o nosso mini QVL, né? O que vem antes da vírgula a gente chama de inteiro. Como esse aqui não tem parte inteira, 0, né? 8, ele parou aonde? Parou no décimo. Então é 8 décimos. Aí você coloca 8 décimos. E acabou. Não tem parte inteira, então não lê. Vou pular aqui, ver se tem algum exemplo legal pra gente. Ó, esse daqui é muito legal. Vamos lá, vou colocar ele aqui no QVL. Ó, ele não tem parte inteira, né? Deixa eu só... Ele não tem a parte inteira. Observe o seguinte, ele não tem essa parte inteira. Aí vamos colocar seguido de 3 zeros e o algarismo 7. Perceba que ele parou na última ordem, que é a ordem dos milésimos, ok? Se a gente está na ordem dos milésimos, logo, esse número vai se ler 7 milésimos, ok? Porque tanto a parte inteira, a parte decimal e centesimal deles são nulas. Então, eu vou escrever 7 milésimos. E aí, a gente finaliza essa parte e vocês vão fazer, tá? Vou explicar aqui mais outra parte. Aqui, no caso, é quando você vai transformar a fração em um número decimal. Por exemplo, você tem aqui a fração 52 sobre 10. Percebam que eu tenho um algarismo zero, então a vírgula vai andar apenas uma casa decimal, vai ficar 5,2. Vou procurar mais outra aqui, por exemplo, esse número aqui, da letra G. Eu tenho 1, 2, 3. Se eu tenho 3 algarismos zero, a vírgula vai andar 3 casas. Vai ficar 1, 2, 3, aí parou entre o 4 e o 5. E vai ficar 5,438, que é 5 inteiros, 438 milésimos. E aqui vocês vão fazer a mesma coisa. Já na questão 5, vocês vão fazer o inverso, né? No caso, transformar esses números decimais em fração. Como eu só tenho um número após a vírgula, eu vou escrever o número todo sem a vírgula, 323. Coloco o algarismo 1 e observo a quantidade de algarismos que tem após a vírgula. Se tem só um, vai ser apenas um único zero. Agora eu vou pegar um exemplo mais interessante, por exemplo, esse daqui. Vou escrever o número 3 e observe quantos algarismos eu tenho após a vírgula. Eu tenho 2, coloco o número 1 e a quantidade de algarismos eu coloco 0. A mesma coisa vocês vão fazer para as outras questões, ok? Questão 6, né? Só para terminar de comentar a atividade. Ele pede o seguinte: associe a coluna da esquerda com a coluna da direita, ou seja, ele quer que você diga, por exemplo, aqui 0,32 é igual a 32 sobre 100, né? Então, nesse caso aqui, você vai fazer a ligação da letra A com essa daqui, né? No caso, você vai colocar a letra A aqui. De modo análogo, a questão 7, você vai dizer quem é o maior e quem é o menor, né? Por exemplo, aqui, uma dica que eu dou é completar as casas decimais. Perceba que 700 é maior do que 70. Então, isso aqui é menor do que 0,700 milésimos. 70 milésimos é menor do que 700 milésimos. E por aí vai, pessoal. Espero que tenham entendido o conteúdo da atividade e desejo a todos um ótimo estudo.